Então, vamos lá? Mais uma aula de história. Vamos falar mais um pouquinho sobre as revoltas, né? Semana do dia 29 de maio. Vamos começar a trabalhar um pouco mais essa questão de revolta. Bom dia! Vamos lá, segundão. Essa aula de história, a gente vai falar mais uma vez sobre mais uma das revoltas que teve aqui no Brasil, né? A revolta da Chibata. A revolta da Chibata foi um montim, né? Na verdade, um montim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira entre 22 a 27 de novembro de 1910. Essa revolta foi organizada pelos marinheiros, né? Ocorreu nas embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía de Guanabara e foi motivada principalmente pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos. Naquele período, gente, foi pós abolição da escravatura, nós tínhamos uma concentração muito grande de marinheiros negros dentro das frotas da Marinha Brasileira. E a Marinha Brasileira era uma das marinhas mais bem organizada e de quantitativos de pessoas, com várias frotas e pessoas também, né, dentro dos seus navios. Mas existia ainda aquele ranço, né, dos negros, né, dos brancos contra os negros, aquele racismo ainda, né? E quando eles achavam que aquele negro estava errado, eles continuavam dando chibatadas, começava a dar castigos físicos, tal como se fazia no período da escravidão. E isso estava revoltando, né, algumas pessoas. Essa revolta da Chibata, ela ficou conhecida por ter sido um montim realizado por insatisfação dos marujos, né? Dos soldados brasileiros, com os castigos físicos que sofriam, né? Por volta lá do século XX, esse castigo físico era uma questão de chibatada, olha só. Você sai de uma abolição, né? Você sai do século XIX, né? Que no Brasil durou em torno de quase 300 anos, essa escravidão, e permanece no século XX, né, essa questão de mais chibatadas, né? Então o povo ainda não tinha evoluído bastante, ou isso ainda ficou muito ainda na questão histórica, né? Essas regras que eram impostas a esses marujos eram regras muito rígidas e eles não concordavam com essas regras e às vezes fugiam essa questão de regra e por isso levavam chibatada. O uso da chibata era uma forma de punição, né? Era uma característica da marinha que ele havia herdado ainda da marinha portuguesa do período colonial. Esse castigo era conhecido como artigos de guerra. Olha só, artigos de guerra. Essa forma de punição era dedicada somente aos postos mais baixos. Obviamente que os postos mais baixos eram recolocados por quê? Por negros, né? Que não tinham uma educação adequada para ter patentes, né? Eles não tinham patente porque eram ainda escolhidos os melhores para terem patentes, aqueles brancos que tinham um pouco mais de cultura e que vinha de uma família de abastada, né? Em geral, tá? Esses marujos eram negros ou eram mestiços. A insatisfação dos marujos com os artigos físicos, né, com esses castigos físicos e o rigor da Maria era crescente.
Relatos contam que pouco antes da revolta, durante uma viagem nas proximidades da costa chilena, os marujos haviam demonstrado insatisfação com a punição dedicada a um marujo, que foi o estupim, né? Que foi o começo para essa revolta. A revolta deu início, né? Ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas. Olha só, 250 chibatadas sem direito a tratamento médico. Ou seja, você leva porrada, né? Fica com o corpo todo marcado pela chibata, né? Que são fios de couro, né? Com, na pele, abre-se ferida e você fica com dor, inchaço e você não tem direito a tratamento médico. Ou seja, duas punições, né? Duas punições ainda. Além disso, há de se considerar que os contatos dos marujos com estrangeiros também fortaleceram essa insatisfação. Ou seja, os outros marujos tinham contato com outros marinheiros de outras nações e eles viam que não acontecia esse tipo de coisa. Então isso fez com que eles ficassem mais revoltados. Por que que aqui no Brasil a gente ainda tem esse tipo de punição e outros países do mundo não existe, né? Não existiam essa prática de castigar fisicamente as pessoas, né? Também se deve considerar que cerca de um ano antes da revolta, o líder do Montim, João Cândido, foi o cara, né? Havia estado na Inglaterra e tido conhecimento dos acontecimentos do encoraçado, né? Que é uma espécie de navio, o Potemkin, em que os marujos russos se rebelaram, né, contra o governo do seu país. Então ele já vinha com essa história lá da Inglaterra e foi o estupim para ele, né, fazer uma comparação. A revolta da Chibata iniciou-se no dia 22 de novembro de 1910, conforme mencionado, após a punição de um marujo de nome Marcelino. Os marujos rebelaram-se e tomaram o controle de 4 embarcações da Marinha, que se dá o nome de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Os marujos revoltosos exigiam do governo o fim dos castigos físicos. Caso contrário, a capital seria bombardeada. Ou seja, eles estavam dentro do navio, na costa, virado com seus canhões para dentro, né, da cidade e falaram que a capital seria bombardeada por eles mesmos. A liderança desse motim foi realizada por João Cândido, que era chamado como o Almirante Negro, né? Tem até uma música que a Elis Regina cantava, muito propriamente, se eu não me engano, de Ivan Lins, que fala sobre o Almirante Negro. Os marujos revoltosos escreveram um manifesto que resumia as suas exigências e enviou-as para o gabinete do presidente na época que era Hermes da Fonseca. Coincidentemente, no dia que se iniciou a revolta, o presidente oferecia uma festa, né, aqui no Rio de Janeiro em comemoração à sua posse de presidente. Não se sabe ao certo quem foi o responsável por redigir o manifesto, tá? A gente sabe que esse manifesto foi muito bem redigido, muito bem escrito, com um português muito correto, tá? Considerado historicamente, eles apontam, né, que praticamente e provavelmente ele foi elaborado por Adalberto Ferreira Ribas, tá? A respeito desse documento, uma das demandas solicitadas nele, a historiadora Silva Campanema afirma, olha só o que ela afirmou, era bem redigido e caligrafado, apresentava várias demandas objetivas, fim dos castigos corporais, aumento do soldo, ou seja, do salário, substituição dos oficiais tidos como incompetentes, ou seja, a maioria deles é o que dava a chibatada, melhoria no nível da educação de alguns marujos,
e resumia de forma pensada. O espírito central dos marinheiros, que se apresentam como cidadãos brasileiros e republicanos, que não suportavam mais a escravidão da marinha. Quando aos aspectos materiais do texto, tudo indica que foi escrito ou redigido por alguém que dominava a caligrafia e tinha uma bela escritura. Então, resumindo, essa revolta foi mais uma revolta por seus direitos, né? Pelos direitos das pessoas menos providas de cultura e financeira. E essa revolta realmente foi o pontapé inicial para algumas mudanças hierárquicas na Marinha do Brasil. Ok? Gente, muito obrigado por mais uma aula e comenta lá, vamos lá. Fala, e aí Serginho, me faz uma pergunta, eu respondo, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.